Alguém tem dúvida que o 8 de janeiro foi uma armadilha? Alguém tem dúvida que as forças policiais, de maneira proposital, não responderam como tinha que ter respondido? Alguém tem dúvida depois de ver o G. Dias e a turma dele distribuindo água, depois de ver o fotógrafo ensaiando foto da agência de notícias, de ver o Flávio Dino excluindo e sumindo com as gravações? Alguém tem dúvida de que tudo isso foi orquestrado para pegar o Bolsonaro? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Só que aí eu vi o que aconteceu, eu vi as consequências, eu vi que aquilo foi uma armadilha. E eu vi que o 8 de janeiro era uma armadilha, uma repetição no Brasil do que aconteceu nos Estados Unidos, copiado, escolado de forma escarrada, quase vergonhosa. E o mesmo resultado dos dois lados. 1.000 pessoas presas, gente sendo perseguida, pessoas de bem pegando 15, 20 anos de prisão. Quando chega o 8 de janeiro do Brasil, eu já sabia que era uma armadilha. Já sabia que a esquerda tinha facilitado tudo, que tinha gente infiltrada. Se você pegar os meus posts meses antes do 8 de janeiro, vocês vão ver eu enfatizando muito a necessidade, meses antes do 8 de janeiro. Eu dizendo, olha, as manifestações têm que ser pacíficas para que a gente não caia numa armadilha. Pô, eu vi a versão em inglês original nos Estados Unidos, e aí eu vi o filme sair dublado pela Herbert Richards no Brasil. E quando eu fui pro ar dizer isso, não só a direita me abandonou e ficou todo mundo ali quietinho, vendo o que ia acontecer, mas vocês no chat, me chamaram de traidor, me esculhambaram. Eu leio os comentários de vocês. Felizmente, ao longo do dia, foi possível explicar o que estava acontecendo ao presidente Bolsonaro, que não tinha dimensão do que estava ocorrendo, não sabia nada de 6 de janeiro nos Estados Unidos, e aí inverteu a posição dele em bom tempo e condenou de maneira acertada o 8 de janeiro. Eu não sei se isso foi por conta da minha intervenção, das minhas mensagens, inclusive ao Cid, mas o que importa é que o presidente Bolsonaro acertou mudar a posição dele. Deveria ter falado antes, deveria ter se posicionado antes, como eu, diz o UOL, desesperado, me coloquei. Mas ele efetivamente condenou os atos de 8 de janeiro e isso é o ponto central na defesa dele. Beneficiaria mais se tivesse condenado desde o início. Mas a estratégia lembra? Por que vocês entendem que eu falo que o presidente Bolsonaro tem um bando de estratégia bosta? Por que eu digo que ele é mal assessorado para um cacete? Hoje ficou comprovado que o que eu falei era o certo e era o melhor a ser feito. E isso já não é mais uma questão de opinião, né? Era uma questão de opinião naquela época, agora é uma questão de fato. Como é fato, por exemplo, apenas, que se ele tivesse me escutado e ficado nos Estados Unidos, hoje não estaria enfrentando perseguição no tribunal. Não teria nenhum risco de ser preso. E são as coisas que eu sempre falo. O que eu falei pro Cid, eu falo aqui ao vivo e vocês já estão cansados de escutar. Alguém tem dúvida das tais críticas que eu faço? Que não são necessariamente construtivas, são críticas. São válidas? Alguém tem dúvida? Ou eu sou um viajante do futuro que já sabia as arapucas contra o Bolsonaro porque eu vi essas mesmas arapucas nos Estados Unidos? Alguém tem dúvida que o 8 de janeiro... Vocês me respondam no chat. Alguém tem dúvida que o 8 de janeiro foi uma armadilha? Alguém tem dúvida que as forças policiais, de maneira proposital, não responderam como tinha que ter respondido? Alguém tem dúvida depois de ver o G. Dias e a turma dele distribuindo água, depois de ver o fotógrafo ensaiando foto da agência de notícias, de ver o Flávio Dino excluindo e sumindo com as gravações? Alguém tem dúvida de que tudo isso foi orquestrado para pegar o Bolsonaro? Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube.
Alguém tem dúvida, depois daquela farsa, daquela CPI do 8 de janeiro, que o presidente Bolsonaro apoiou e aplaudiu? Alguém tem dúvida? Hoje não. Mas naquela época tinha muita gente duvidava. E eu já havia avisado, não ri em absolutamente nada nesse sentido, me desculpe os dodóis, mas isso não é arrogância, o nome disso é convicção. E você pode chorar onde você quiser, mas a história provou que eu tinha razão. Quando você está em casa, enxergar algo que as pessoas não enxergam, a sua obrigação é falar, e principalmente a minha como comunicador, e eu falei. E nem sempre o presidente Bolsonaro escuta o que eu falo e sofre as consequências disso. Ah, mas então, Paulo, você acha que você sabe tudo e o Bolsonaro só erra? Não, provavelmente ele vê outras coisas que eu não vejo e acerta em outras coisas que eu errei, mas especificamente o tempo mostra que, em geral, eu tenho tido razão nos assuntos que me levaram a criticá-lo. O que nos leva ao segundo diálogo em que eu digo, divulgado pelo UOL, em que eu digo ao Cid que o Bolsonaro é um homem bom, mas que foi fraco. Ora, nenhuma novidade. Eu sempre falo isso também, é impossível. Vejam, é que vocês não têm o privilégio de conhecer o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é uma figura adorável. Impossível você não gostar dele. Muitas vezes eu apresento um jornalista ao presidente, até o jornalista de esquerda sai lá gostando do presidente Bolsonaro. Eu vou dizer que eu facilitei a entrevista do presidente especificamente a um jornalista de um grande veículo internacional. O cara saiu lá rindo, publicou uma ótima reportagem do presidente. Só que, posto isso, as estratégias dele são, em geral, umas bostas. E falta, muitas vezes, fortaleza para agir em momentos decisivos. Tem um processo decisório errático, muda de opinião o tempo inteiro e não tem, muitas vezes, convicção e fortaleza para tomar as atitudes que precisam ser tomadas. E eu já falei isso publicamente, inclusive tem uma turma enchendo o saco dizendo que eu tinha que fazer as críticas no privado, mas entendam o seguinte, eu sou um jornalista, eu não sou um político do grupo do Bolsonaro. Eu não sou, de fato, um bolsonarista. Eu sou um jornalista que gosta do presidente Bolsonaro e vota no presidente Bolsonaro. Mas no momento em que eu aceitar um cargo no governo, ao mesmo tempo eu fico proibido de criticar o Bolsonaro publicamente, e já disse isso aqui várias vezes a vocês, se você é um político do grupo político do Bolsonaro, você deve, por hierarquia, fidelidade e não deve ficar fazendo críticas públicas ao presidente. Ao mesmo tempo, seria impossível fazer o meu papel de jornalista, de analista político, sem ter a liberdade para criticar abertamente quem eu queira. Porque aí eu não consigo exercer minha função de jornalista ou de analista político. Outro dia um político, amigo meu, que eu gosto muito, me ligou e falou, poxa, Paulo, você falou que eu não tenho chance na tal e tal eleição no ar, fiquei chateado. Eu falei, mas eu disse isso para você. Eu digo isso para você. Eu digo que você está fazendo um cálculo político errado. Como é que eu não vou comentar no ar? Eu sou pago para isso, essa é a minha função. No caso do presidente Bolsonaro, a gente tem um enorme alinhamento de interesse, mas não tem uma subordinação. E eu não sou escravo do like, da plateia, do apoio. Quem quiser apoiar, faz porque gosta do meu trabalho, não porque eu apoio o presidente Bolsonaro. Por isso que eu já falei inúmeras vezes, não é que o presidente Bolsonaro seja fraco o tempo todo, mas há vários momentos em que o presidente foi fraco. Veja, só aqui da minha cabeça, a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, que foi derrubada pelo Alexandre. Ele já falou sobre isso, e eu insisto, agiu de forma fraca. O acabou porra, que não acabou porra nenhuma, só aumentou, não aconteceu nada, agiu de forma fraca. A carta escrita afagando o Alexandre de Moraes, escrita pelo Michel Temer, aquele acordo de bosta em 7 de setembro de 2021. Fraqueza. Fraqueza. E eu já disse, eu repito a frase do Donald Rumsfeld, a fraqueza é provocativa. E por isso que eu disse que eu sabia que o destino do presidente Bolsonaro ia ser, de novo, voltem ao ar. Eu disse que eu sabia que o presidente Bolsonaro seria perseguido, seria tornado inelegível, seria achincalhado, condenado e preso. E o que aconteceu?
Só falta ser preso. Mas alguém tem dúvida de que se ninguém fizer nada, e eu estou dedicando a minha vida a isso, não especificamente a ele, mas a libertar o Brasil dessa ditadura, que consequentemente evitará a prisão dele ou encerrará a prisão dele. Alguém tem dúvida que isso vai acontecer? Que essa prisão, se ninguém fizer nada, vai acontecer? Peguem as gravações, voltem no tempo, voltem nos Pingos nos Is, voltem no Morning Show. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.